programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodolfo César Aquilino Bach. O curso é sobre Direito do Trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, querido amigo telespectador do Saber Direito. Meu nome é Rodolfo e nós estamos nessa semana trabalhando Direito do Trabalho e Jurisprudência do TST. O tema dessa nossa segunda aula será a estabilidade da gestante. Importante inicialmente nós fazemos uma seguinte distinção terminológica. A doutrina hoje tem se utilizado não apenas da expressão estabilidade, mas sim também da expressão garantia provisória de emprego. Existe uma diferença muito tênue entre a expressão estabilidade ou garantia provisória de emprego. É uma classificação, inclusive, muito bem trabalhada e cunhada pelo ministro e autor Maurício Godinho Delgado. O ministro Maurício Godinho, ele faz a distinção entre estabilidade e garantia provisória de emprego da seguinte forma. A estabilidade é a vantagem jurídica de caráter permanente, deferida ao empregado, em virtude de circunstância tipificada de caráter geral, que assegura a manutenção indefinida do vínculo de emprego, independentemente da vontade do empregador. Ou seja, a estabilidade seria por um lapso com data de início, mas sem data de término. Ou seja, por um laço irrestrito de tempo. Por exemplo, segundo o professor Maurício Godinho Delgado, poderíamos colocar como exemplo de estabilidade a estabilidade do servidor público, lá no artigo 41 do texto constitucional. Já como garantia provisória de emprego, o ministro Maurício Godinho ele coloca da seguinte forma, que seria a vantagem jurídica de caráter transitório, deferida ao empregado em virtude de circunstância contratual ou pessoal de caráter especial, que assegura a manutenção do vínculo empregatício por um lapso de tempo definido, independentemente da vontade do empregador. Ou seja, nós temos como elementos aqui caráter transitório, circunstância contratual ou pessoal e por um lapso de tempo definido. Ou seja, a garantia provisória de emprego é por um lapso definido. E por isso ele coloca, por exemplo, não a estabilidade da gestante como estabilidade, mas sim garantia provisória de emprego na sua doutrina. Ter essa distinção, é importante nós fizermos isso, porque alguns autores fazem essa distinção, não apenas o professor Maurício Godinho, é um autor assim, que tem maior, ele é mais aprofundado, ele coloca essa distinção, mas a doutrina clássica sempre falou em estabilidade. Estabilidade da gestante, do dirigente sindical, do acidentado, do membro da CIPA, do conselho curador, do representante dos trabalhadores no conselho curador da FGTS. Então, tem essa discussão. A importância é que isso tem que deixar muito claro. Tanto a estabilidade ou quanto a garantia provisória de emprego, elas vedam o exercício do chamado direito potestativo de resilição contratual. Palavra bem grande. Expressão meio grande. Direito potestativo de resilição contratual. É uma expressão que o professor Maurício Godinho utiliza muito, que é a faculdade, ou seja, o direito que o empregador tem de demitir o seu empregado sem qualquer motivo. Durante a estabilidade ou garantia provisória de emprego, o empregado não pode ser demitido sem justa causa. Isso é um traço comum que isso a doutrina não faz qualquer tipo de distinção. E essa característica eu quero colocar e também está prevista na estabilidade gestante. A gestante, a empregada gestante, tem uma estabilidade, ou caso queira chamar, garantia provisória de emprego, sendo que nesse período ela não pode ser objeto de demissão sem justa causa. Mas, caso ela cometa uma daquelas faltas previstas no artigo 482 da CLT, ela pode ser demitida por justa causa. Então, se é, por exemplo, de uma empregada que se encontrava gestante e que cometeu um ato de improbidade, sendo que o ato de improbidade é um ato que causa prejuízo patrimonial. Então, por exemplo, uma empregada gestante que falsificou folha de ponto,
falsificação de folha de ponto, ato de improbidade, porque vai causar um prejuízo patrimonial ao empregador. Nesse caso, ela colocou mais horas extras do que ela realizou, por exemplo. Neste caso, ato de improbidade, está lá no 482, a linha A, vai gerar a demissão por justa causa da gestante. Estabilidade e garantia para os usuários de emprego são garantias legais, mas não podem ser autorização, não podem configurar autorização para que o empregado cometa falta grave. Porque aqui, nesse caso, nós não teremos o quê? Um direito potestativo de resilição contratual, mas sim a possibilidade do empregador resolver o contrato, ou seja, demitir por justo motivo. Feita essa primeira digressão teórica e essa distinção, vamos falar do fundamento legal da estabilidade da gestante. A estabilidade da gestante, ou garantia provisória de emprego da empregada gestante, se encontra prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B do ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 10, inciso 2, a linha B de bola do ADCT. O ADCT coloca no artigo 10 que enquanto não vir lei complementar, ou seja, enquanto não existir lei complementar, eu teria essa estabilidade via previsão do artigo 10 do ADCT. E o importante nós colocarmos uma primeira questão envolvendo essa estabilidade, que é a seguinte: quando a Constituição Federal foi cunhada, foi criada, ela colocou no artigo 10 essa estabilidade no intuito de garantir à mulher o direito àquele contrato de trabalho enquanto pendente o período estabilitário. O fundamento para essa estabilidade é a proteção ao Instituto da Maternidade, a proteção à saúde da mulher e proteção à saúde do nascituro. E quando a Constituição Federal foi editada, discutia-se o seguinte: se essa estabilidade também seria prevista para a empregada doméstica gestante. Porque o artigo 10, inciso 2 do ADCT faz expressa remissão ao artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal. E nesse inciso, ele veda a demissão arbitrária ou sem, dispensa arbitrária, perdão. Mas o parágrafo único desse mesmo artigo, o 7º, que fala dos direitos do empregado gestante, da empregada gestante, não faz qualquer remissão expressa ao inciso 1. Logo, a doutrina majoritária dizia: essa estabilidade não é prevista para empregada doméstica gestante. Por isso, foi editada uma lei específica para alterar a lei da empregada, a lei do empregado doméstico, a lei 5859 de 72, fala da lei do empregado doméstico. Mas foi editada a lei 11.324 de 2006 para estender essa estabilidade para a empregada doméstica gestante. Então, foi alterado o texto da lei do empregado doméstico para prever expressamente, no artigo 4º, se eu não estou enganado, 4A, perdão, artigo 4A da lei 5859, foi alterado expressamente para prever a mesma estabilidade, lá do artigo 10 do ADCT, para a empregada doméstica gestante. Um outro ponto importante é nós falarmos o seguinte: tal estabilidade não pode ser objeto de negociação coletiva. Até mesmo utilizando aquilo que eu coloquei na aula anterior, que é o princípio da adequação setorial negociada. A orientação jurisprudencial número 30, exemplo de adequação setorial negociada, veda a renúncia, ou seja, a possibilidade da empregada renunciar a essa estabilidade. Ou ainda, o empregador, por exemplo, condicionar a concessão dessa estabilidade a um determinado requisito. Por exemplo, impor um requisito que não esteja previsto lá no ADCT. Foi muito comum algumas convenções coletivas colocarem o seguinte: a empregada gestante tem a estabilidade da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. O artigo 10, inciso 2
A linha B do DCT diz confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. O que muitas convenções coletivas colocavam? Olha, se a empregada for demitida e se encontrava grávida, é possível haver uma indenização substitutiva se ela propor reclamação trabalhista após o prazo da estabilidade. Então, muitas convenções diziam, se a empregada não comunicar ao empregador de que se encontrava grávida, ela não vai ter direito a essa indenização. Isso é vedado. Inclusive, há um julgado expresso do Supremo Tribunal Federal, é o recurso extraordinário 234-186-3, repetindo, 234-186-3, cuja relatoria foi do ministro aposentado Sepúlveda Pertence, em que ele colocou que a negociação coletiva, colocou de maneira expressa em seu voto, a negociação coletiva não pode flexibilizar a estabilidade da gestante. Não pode ser objeto de negociação coletiva essa estabilidade, porque se trata de proteção à saúde da mulher, proteção ao Instituto da Maternidade e proteção ao nascituro. Direitos estes que são fundamentos da nossa Constituição, ou seja, são direitos, institutos atrelados à dignidade humana da mulher. Artigo 1º, inciso 3 de nossa Constituição. Um outro detalhe importante é nós colocarmos a finalidade. Conforme expliquei para vocês, a finalidade da estabilidade da gestante é a proteção ao Instituto da Maternidade, à saúde da mulher e ao nascituro. E aonde que está prevista essa estabilidade? Essa estabilidade se encontra prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B da DCT, e ainda numa súmula do Tribunal Superior do Trabalho, é a súmula 244 do TST. Essa súmula possui 3 itens e ela foi objeto de alteração na segunda semana de atualização do TST. A semana de atualização do TST é uma semana em que o Tribunal Superior do Trabalho ele ouve a sociedade civil, deixa de julgar, ou seja, será julgado durante aquela semana, e ouvindo a sociedade civil, realiza atualizações e, ao mesmo tempo, criação de novas súmulas e orientações jurisprudenciais. O Tribunal Superior do Trabalho ele revê toda a sua jurisprudência de maneira inovadora. Inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho, para quem não sabe, foi o primeiro tribunal a ter página oficial no chamado Facebook. Inclusive, foi o primeiro tribunal a apresentar uma sessão via Facebook. A sessão que apresentou as súmulas e orientações jurisprudenciais alteradas ou criadas foi realizada dia 14 de setembro, às 2 horas no Facebook. Inclusive, para ver as atualizações, eu vi na sessão ao vivo. Foi muito interessante, foi uma inovação do Tribunal Superior do Trabalho. E a súmula 244, item 1, ela diz o seguinte, com relação à estabilidade gestante, ela informa que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Ou seja, o texto constitucional fala no artigo 10, da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Se você interpretar de uma forma, você pode chegar à seguinte conclusão. Ora, se é da confirmação da gravidez, seria da data em que a empregada obteve ciência. Não é assim. Segundo a súmula 244, item 1 do TST, não é da data em que a empregada obteve informação, mas da data da concepção, a data da gravidez. Porque a estabilidade, de acordo com o TST, é uma estabilidade objetiva. Não se trata de uma estabilidade subjetiva. Por isso que não é a data em que ela obteve informação que se encontrava grávida, mas sim da data da gravidez. E a súmula 244, no seu item 2, ela fala que, estando vigente o período estabilitário, eu poderia pleitear a reintegração. Como assim? Importante nós colocarmos o seguinte, a estabilidade ou garantia é por um lapso. E existe a chamada prescrição, que está lá no texto constitucional, ou seja, eu tenho 2 períodos.
Eu tenho um período da estabilidade, da gravidez, até 5 meses após o parto, e eu tenho um período que é maior, ou seja, 2 anos da data do término do contrato, incluindo o seu aviso prévio. Cessado o contrato, eu possuo 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista. Está no artigo 7º, inciso 29 da Constituição. Logo, eu posso ter o ajuizamento de uma reclamação trabalhista envolvendo a estabilidade gestante da seguinte forma. Ajuiza a reclamação dentro do período estabilitário. O ato demissional, se a empregada estava grávida e foi demitida, ele é nulo. Logo, deve ser anulado esse ato e ela deve ser reintegrada ao serviço. No entanto, caso eu ultrapasse o período estabilitário, eu não vou ter como reintegrá-la, porque o período estabilitário se exauriu. Logo, eu posso converter o período de estabilidade. Então, vamos supor, a empregada, eu acho que o exemplo sempre ajuda a gente a entender o direito. Eu acho que o direito costuma ser muito teórico, eu acho que a dia mais tem que ser mais prático. Vou colocar um exemplo. A empregada foi demitida com 4 meses de gestação. O que eu estou dizendo é o seguinte, enquanto pendente o período de estabilidade, eu posso reintegrá-la. Ultrapassado esse período, o período de estabilidade que ela tinha, eu vou converter em pecúnia, numa indenização. É uma indenização. Essa indenização ela foi cunhada a partir de uma interpretação lá da CLT do estável decenal. Se eu não estou enganado, artigo 496 da CLT. Ela possibilita você indenizar pecuniariamente no caso do empregado estável, com 10 anos de empresa, que tivesse sido demitido. E esse artigo 496 ele se aplica por analogia aqui. Essa interpretação do 496, ou seja, substituir o período estabilitário por uma indenização pecuniária, também se aplica para a estabilidade da gestante. E é por isso que a súmula 244 colocou. Vou ler para vocês. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Ou seja, eu converto o período que ela teria restante, ou seja, dos 4 meses até os 5 meses após o parto, porque ela foi demitida com 4 meses de gestação. Dos 4 meses de gestação até 5 meses após o parto, eu converto esse período em uma indenização pecuniária. Importante também, eu tenho que colocar essa premissa para os senhores, é que a estabilidade da gestante não se confunde com a licença maternidade. A licença maternidade é um período de 120 dias em que a empregada mulher repousará e não irá trabalhar. Existe uma discussão na doutrina acerca até da natureza jurídica da licença maternidade, se ela seria interrupção ou suspensão do contrato de trabalho. Muita gente acaba se confundindo estabilidade da gestante com esse período de licença maternidade. Não se confundem, são institutos que não se confundem. Um instituto, a estabilidade, é uma estabilidade, ou garantia provisória, caso queira chamar. O outro instituto é uma interrupção do contrato de trabalho. Se o contrato ficar interrompido ou suspenso, eu falo da condição doutrinária que está de interrupção, mas tem gente boa que entende que é suspensão contratual. Deixa essa premissa clara. Vamos a uma pergunta dos nossos queridos telespectadores do Saber Direito. Olá, professor. Meu nome é Lucas Silva e eu gostaria de saber se a estabilidade da gestante se inicia da data em que a mulher descobre que se encontra grávida. Obrigado pela sua pergunta, Lucas. Não, a estabilidade gestante não é, conforme disse anteriormente, não é da data da ciência da gravidez, e sim da data da concepção. Isso é interessante porque a doutrina minoritária que entende que é da data da ciência. No entanto, você tem que buscar o fundamento para a doutrina majoritária, o fundamento dessa estabilidade. O fundamento dessa estabilidade não é a ciência, não é um aspecto subjetivo da gestante, mas sim a proteção ao instituto da maternidade. Ela é, portanto, objetiva. Se você entender que seria da ciência, você está subjetivando essa estabilidade. E, segundo a doutrina majoritária,
desprestigiando o Instituto da Maternidade e a Saúde da Mulher e ao Nascituro. Continuando, nós vamos ver agora como que essa estabilidade se processa no contrato por prazo determinado. Antes disso, temos que fazer uma pequena digressão teórica, não tem jeito. A estabilidade da gestante assegura o direito àquele contrato de trabalho à empregada que teve a concepção da gravidez durante o contrato. Mas antes temos que falar do próprio contrato de trabalho. A regra no direito do trabalho é que o contrato de trabalho seja por prazo indeterminado. Por que contrato por prazo indeterminado? Meu caro amigo, essa pergunta é interessante. Você teria dois fundamentos para explicar isso e dar essa resposta. O primeiro fundamento é o fundamento constitucional. O contrato deve ser por prazo indeterminado para que nós possamos positivar toda aquela gama de direitos prevista no artigo 7º. E se o contrato fosse por prazo determinado, ou seja, o contrato de trabalho deveria ser por prazo indeterminado para que nós possamos positivar aquela gama de direitos, aquele rol do artigo 7º. E se o contrato fosse por prazo determinado como regra, nós não teríamos essa possibilidade, haja vista que nós teríamos um termo inicial e um termo final. E a doutrina clássica sempre informou, e o TSE também tinha esse posicionamento, que a continuidade, um detalhe importante antes. O primeiro fundamento eu expliquei, faltou explicar o segundo fundamento. O segundo fundamento da continuidade é o seguinte: o contrato de trabalho é regra por prazo indeterminado, porque a atividade empresarial é por prazo indeterminado. O empresário ele monta aquela atividade e deseja realizá-la por prazo indeterminado. E como o empregado se insere nessa atividade, nada mais correto, nada mais lógico do que o contrato de trabalho ser por prazo indeterminado. E é por isso que a CLT diz que o empregador é a empresa lá no artigo 2º. Mas voltando aqui, a doutrina clássica e a jurisprudência clássica do TST informavam que a estabilidade da gestante, as estabilidades em geral, colocadas da seguinte forma, não eram previstas nos contratos por prazo determinado. Porque nós temos um termo inicial e um termo final. O término desse contrato não configuraria uma dispensa injusta, uma demissão sem justa causa. Ou seja, não teria como nós elastecermos um contrato que já teria prazo para terminar. Esse era o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho na súmula 244, item 3, que dizia que ao contrato de experiência, no contrato de experiência, a empregada não tem direito à estabilidade da gestante. No entanto, esse entendimento não é mais o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Entre 10 e 14 de setembro de 2012, o Tribunal Superior do Trabalho realizou aquela semana de atualização de sua jurisprudência e realizou uma profunda modificação na súmula 244. A modificação retirou o entendimento que eu acabei de explicar para você, meu caro amigo, e incluiu-se o entendimento mais voltado para o aspecto constitucional, uma interpretação constitucional desse instituto. Vamos expor rapidamente, de maneira muito didática, esse caminhar. Inicialmente, o argumento importante aqui para estendermos essa estabilidade para os contratos por prazo determinado foi o seu fundamento. O fundamento é a proteção ao Instituto da Maternidade, o fundamento é a proteção à saúde da mulher e à saúde do nascituro. Segundo, é que o TST entende que o princípio da continuidade teria aspecto constitucional e o princípio da proteção também teria. O artigo 7º, inciso 1, quando diz que além de outros direitos que visem a garantia, além de outros direitos que visem a garantia da condição social do trabalhador, ele está dizendo no rol exemplificativo. Ou seja, o princípio da proteção tem status constitucional e o princípio da continuidade também. E não seria justo limitar essa garantia condicional da gestante a uma modalidade contratual. Ou seja, se o contrato fosse por prazo determinado, ela não teria essa estabilidade. E se o contrato fosse por prazo indeterminado, ela teria essa estabilidade. Seria injusto vincularmos uma garantia fundamental
há uma classificação doutrinária contratual. Por isso que o TST, interpretando nesse sentido, modificou a súmula 244. Mas existe também um outro importante argumento nessa alteração, que é a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entende, consolidou um entendimento firme, de que a estabilidade da gestante independe de regime jurídico. Como assim? O Supremo Tribunal Federal analisou alguns casos, só vou informar para os senhores alguns casos e recomendar que os senhores leiam, até para entender o porquê da mudança. São basicamente o agravo de instrumento 804.574, bem como o recurso extraordinário de número 600.057, então repetindo, agravo de instrumento número 804.574, recurso extraordinário 600.057, recurso em mandado de segurança 24.263 e recurso extraordinário 579.989. Esses são basicamente 4 importantes precedentes do Supremo Tribunal Federal que ajudaram ao TST a modificar a sua jurisprudência. Nesses 4 precedentes, a Suprema Corte, no nosso pletório excelso, chegou à conclusão de que essa estabilidade não estaria atrelada a regime jurídico. Ou seja, a empregada estando gestante, não importa o título, ou seja, porque o Supremo julgou nesses casos situações em que a empregada se encontrava gestante em situações a título precário. Por exemplo, contratação temporária prevista lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, necessidade excepcional de interesse público. A empregada acabava ficando gestante, ficava grávida, perdão, se encontrava em estado como gestante, e chegou um caso, inclusive esse caso esteja ganhado o recurso de mandado de segurança, e o Supremo falou, apesar de ser uma contratação a título precário, ou seja, com prazo determinado, a estabilidade gestante é uma garantia fundamental e que independe de regime jurídico. E um outro caso é no caso de cargo em comissão. Aquele cargo em comissão que está lá no artigo 37, né, de livre admissão e exoneração, chefia, direção, assessoramento, em que a empregada gestante ficava grávida e acabava sendo demitida. O Supremo Tribunal Federal chegou à seguinte conclusão, não, apesar de ser uma contratação precária, a garantia fundamental está acima de qualquer modalidade contratual, ou até acima de qualquer especificidade de admissão no serviço público. Ou seja, é uma garantia fundamental. E esse entendimento foi primordial para que o Supremo Tribunal Federal esse entendimento foi primordial para que o Tribunal Superior do Trabalho, fixasse o entendimento de que a estabilidade gestante também é prevista no contrato por prazo determinado. Importante nós fizermos o seguinte, contrato de experiência não é um gênero, é uma espécie de contrato por prazo determinado. A súmula 244, item 3, anteriormente, ela dizia que essa estabilidade não era prevista no contrato por prazo determinado. Contrato de experiência. Mas, o entendimento do TST, apesar da súmula falar que não era prevista a estabilidade para o contrato de experiência, o TST estendia essa interpretação para todos os contratos por prazo determinado. Importante também nós colocarmos que o Supremo Tribunal Federal, além da questão da estabilidade gestante, nas contratações a título precário, ou seja, nas relações a título precário, cargo em comissão e contratação temporária na administração pública, o Supremo também entendeu, nesses julgados, que a licença maternidade também é prevista nessas duas modalidades de relação de trabalho. Ou seja, a licença maternidade é uma garantia fundamental, não pode ser limitada à modalidade contratual. Até mesmo por um princípio de interpretação constitucional, que é o princípio da máxima efetividade. Para quem não lembra, importante a gente relembrar.
O princípio da máxima efetividade, ele significa que os direitos fundamentais previstos no texto constitucional devem ser objeto de ampla interpretação, ou seja, eu tenho que interpretar um direito fundamental de maneira ampla, extensiva. E caso nós limitássemos a garantia da licença-maternidade e a garantia da estabilidade da gestante, nós estaríamos fazendo o quê? Uma interpretação restritiva. Um outro argumento importante nós devemos frisar, meus caros amigos, é que o Supremo Tribunal Federal, julgando alguns casos envolvendo a estabilidade da gestante no contrato por prazo determinado, ele também informou como argumento para essa interpretação que o Brasil é signatário e ratificou a Convenção 103 da Organização Internacional do Trabalho, através do decreto 58.821 de 1966, em que lá nós temos um compromisso de efetiva proteção à maternidade e ao nascituro. E esse foi um dos motivos pelos quais foi editado e criado o artigo 10, inciso 2, a linha B da DCT, que fala da estabilidade da gestante, da confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto. Diante disso, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a súmula 244, que na redação originária, conforme informamos há pouco, informava que essa estabilidade da gestante não era prevista no contrato por prazo determinado. Desculpe, contrato por experiência. Eu peço desculpas porque essa interpretação, apesar da súmula falar que a estabilidade da gestante não era prevista nos contratos por contrato de experiência, a interpretação era de maneira genérica, ou seja, apesar da súmula falar a estabilidade da gestante não é prevista no contrato de experiência, você fazia uma interpretação ampliativa para falar que a estabilidade da gestante não era prevista nos contratos por prazo determinado. A mudança, voltando, então, foi realizada pelo Tribunal Superior do Trabalho entre os dias 10 e 14 de setembro de 2012, foi no sentido de estender essa estabilidade, seguindo os argumentos que eu esbocei anteriormente, muitos deles pautados pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de estender essa estabilidade também para toda e qualquer modalidade de contrato por prazo determinado. E no Tribunal Superior do Trabalho, nós podemos destacar alguns precedentes. Basicamente, nós temos o recurso de revista 21.700-25.2009.5010079. Além disso, o recurso de revista 1601-11.2010.5.09.0068. Recurso de revista 167300-09.2008.5.24.0003. Agora nós vamos fazer análise da súmula 244 item 3 e vamos falar da nova redação. O novo item 3 da súmula 244, conforme disse, estende a estabilidade da gestante para os contratos por prazo determinado, tendo em vista a proteção ao Instituto da Maternidade, à saúde da mulher e do nascituro. Mas vamos na redação da súmula 244. O item 3 diz assim: a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias, mesmo na hipótese mediante contrato por prazo determinado. É importante nós colocarmos que esse entendimento do Tribunal Superior do Trabalho ajudou a consolidar a interpretação do Supremo Tribunal Federal e houve uma convergência de entendimentos. Não ficou um contraste entre o que o Supremo Tribunal Federal já preconizava na jurisprudência, que era até um pouco antiga, o recurso mandado de segurança que eu mencionei, foi da relatoria do ministro aposentado Carlos Veloso, e ajudou a trazer maior segurança jurídica. No entanto, nós temos um desafio aqui. Qual que é esse desafio? O desafio é nós chegarmos à instrumentalização dessa estabilidade. Por quê? Se eu disser para vocês que a estabilidade se estende com contrato prazo determinado, como é que esse contrato
vai ser instrumentalizado no que tange a aplicação do Instituto da Estabilidade. Mas antes, vamos responder uma pergunta de mais um querido estudante. Professor Rodolfo, meu nome é Tairuzi Maila e a minha dúvida é: essa estabilidade da mulher é possível caso a mulher seja titular de cargo em comissão na administração pública? É extensível sim. Conforme coloquei, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a estabilidade gestante também se estende às contratações a título precário, ou seja, cargo em comissão e contratação temporária na administração pública. Então, também seria previsto também na administração pública e até mesmo no braço privado, entre aspas, da administração. Empresa pública e sociedade de economia mista, apesar de serem entes pertencentes à administração pública, são entes privados. E o regime, seguindo a interpretação lá do 173 da Constituição Federal, é um regime CLT. Então, também lá já é previsto. Mas, por exemplo, na administração pública direta, autárquica, regime estatutário, havia essa polêmica da estabilidade gestante. O Supremo Tribunal Federal fixou e consolidou o entendimento de que essa estabilidade independe de regime jurídico. Ela é uma garantia fundamental, eis que protege a dignidade humana da mulher, do nascituro e protege o Instituto da Maternidade. Além disso, o Tribunal Superior do Trabalho convergiu nesse mesmo entendimento, prevendo que a estabilidade gestante, também aplicável nos contratos por prazo determinado, é a atual redação da súmula 244, item 3. Mas voltando ao gancho que eu voltando ao que eu expus anteriormente, perdão, como é que nós vamos instrumentalizar essa estabilidade da gestante? Porque nós temos um desafio aqui, um desafio interpretativo. Vamos só parar um pouquinho e raciocinar. Eu quero que você raciocine comigo. A CLT diz que o contrato por prazo determinado só pode ser prorrogado uma única vez, respeitado o prazo máximo daquele contrato. Está lá, se não me engano, no artigo 445 da CLT. Perfeito? 445 e 451 dizem isso. Ou seja, só posso prorrogar uma única vez, respeitado o prazo máximo daquele contrato. O que pode acontecer, e isso que é o grande desafio da jurisprudência hoje? O TST, por enquanto, pelo que eu pude pesquisar, e não respondeu a seguinte pergunta. Se a minha empregada fica grávida no contrato de experiência, experiência tem um prazo máximo de 90 dias. A estabilidade da gestante é da data da gravidez até 5 meses após o parto. Ou seja, eu manteria a gestante, primeiro entendimento, até o final do contrato de experiência, ou seja, ficou grávida no 10º dia, manteria até o 90º dia, primeiro entendimento. Segundo entendimento, eu manteria a empregada gestante durante todo o contrato de experiência, mas se eu mantiver após o período da experiência, a CLT diz que há uma só conversão automática em contrato por prazo indeterminado. Ou seja, eu manteria ela, por exemplo, na experiência, ultrapassando os 90 dias até os 5 meses após o parto, tudo bem, se eu mantiver, esse contrato vai se transformar por prazo determinado e terminar como por prazo indeterminado? Ou ainda, eu vou manter esse contrato de experiência 90 dias, estendendo-se até 5 meses após o parto, e ele terminaria como por prazo indeterminado? Isso é um desafio para a gente, e o TSE vai ter que se manifestar, e é importante nós fizermos o seguinte, até uma recomendação para você, meu caro aluno, que você dê uma lidinha nos precedentes que eu informei, e dê uma olhada no site do TST, vamos precisar de expressão em português, né? Sítio do TST, www.tst.jus.br, e veja, e leia, faça uma análise dos julgados que deram origem à alteração da súmula 244, são bem interessantes. E é importante nós verificarmos, então, que o TSE vai ter que fazer igual fez a súmula 277. O TSE tem um brilhante artigo sobre a súmula 277, que foi objeto da nossa primeira aula, balizando, explicando por que se chegou àquele entendimento. Até para trazer um pouco mais de segurança jurídica à comunidade jurídica. E eu entendo que o Tribunal Superior do Trabalho vai ter que fazer elaborar um outro estudo acerca disso. Porque o TSE ainda não respondeu à pergunta que eu coloquei para os senhores. Ou seja, quais as 3 teorias eu aplicaria?
Se eu entender para caber na teoria, eu estaria restringindo o direito fundamental, porque eu colocaria que teria que manter até os 90 dias, ou ainda, se fosse aquele contrato por prazo determinado de 2 anos, se o contrato tivesse mais da metade dele vigendo e a empregada ficasse gestante, o contrato também se converteria por prazo indeterminado. O problema, então, é exatamente esse. Como que esse contrato por prazo determinado vai manter-se e quais são as verbas devidas no término desse contrato. Porque tudo vai depender de qual vai ser a interpretação. Se a minha interpretação tem os 90 dias, você vai seguir o pagamento das verbas em regra do contrato por prazo determinado. Se você mantiver informando que o contrato vai passar por prazo indeterminado, automaticamente ele vai cessar com o contrato por prazo determinado, eu entendo que isso vai ter um reflexo negativo na nossa economia. Por que aspecto negativo? Porque você vai ter um incremento de encargos. É importante colocarmos isso aqui por aspecto prático e econômico. Entendemos que é uma garantia fundamental e deve ser assegurada, mas questão de custo para o empregador. Isso pode acarretar numa questão discriminatória, que vai ser, inclusive, tema de uma das nossas próximas aulas. Ou seja, o empregador não contratar mais mulheres, por quê? Com premente intenção de evitar que ela acabe ficando grávida e ele tenha esse alto custo. Por isso que, no meu humilde entendimento, o contrato por prazo determinado e a estabilidade gestante devem ser balizados pela terceira teoria. O contrato por prazo determinado se elasteceria além dos 90 dias ou outra modalidade além de 2 anos, mas ele não se converteria automaticamente em contrato por prazo indeterminado, porque isso acabaria evitando esse tratamento discriminatório em relação à mulher. Olá, professor. Meu nome é Daniel Peixoto. A minha dúvida é, essa estabilidade da mulher é possível no contrato de experiência? Muito obrigado, Daniel. Muito boa sua pergunta. Conforme coloquei, inicialmente o TST entendia que no contrato de experiência e nos outros contratos por prazo determinado, não haveria que se falar em estabilidade, haja vista que o advento do termo final desse contrato não configuraria dispensa injusta ou demissão sem justa causa. O entendimento atual não é esse. Conforme vimos, a estabilidade gestante também é prevista para o contrato de experiência e para os contratos por prazo determinado, uma vez que visa a proteção do Instituto da Maternidade, a saúde da mulher e a saúde do nascituro. Em razão disso, em razão também da proteção da dignidade da mulher e ao princípio da máxima efetividade, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a súmula 244, estendendo essa estabilidade para todos os contratos por prazo determinado. É a atual redação da súmula 244, item 3. Vamos agora fazer um pequeno resumo de tudo que nós vimos aqui. Nós falamos da estabilidade da gestante, inicialmente falando do fundamento dela, que é o artigo 10, inciso 2 do ADCT. Falamos ainda da questão envolvendo a estabilidade dela e a possibilidade de ser flexibilizada via convenção acordo coletivo, o que está na orientação jurisprudencial número 30 do TST. Falamos da finalidade dessa estabilidade, que é a proteção ao nascituro, proteção à saúde da mulher e ao Instituto da Maternidade. Falamos ainda da estabilidade e o contrato por prazo, os contratos por prazo determinado. E explicamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal e a importância dele para a mudança da súmula 244. E deixamos uma pergunta no ar aos senhores, no sentido de como vai ser instrumentalizada, a aplicação dessa estabilidade. Esse é o grande desafio da jurisprudência hoje e o Tribunal Superior do Trabalho deve se manifestar nesse sentido de maneira clara, através de um artigo, para você tentar dirimir possíveis dúvidas acerca da aplicação desta súmula.
Eu gostaria de agradecer a você por estar comigo nessa aula, convidar você, meu caro amigo, para a nossa próxima aula, que vai ser sobre a estabilidade do empregado acidentado. Muito obrigado e um grande abraço. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.